No devocional de hoje, a palavra de Deus nos ensinará a importância de nos mantermos vigilantes e não abrirmos a nossa intimidade para o inimigo. O livro do profeta Isaías, em seu capítulo 39, versículos de 1 a 4, nos revela a distração de um rei que andou corretamente com Deus. Passou por uma prova muito difícil, mas em um determinado momento abriu sua intimidade para quem não deveria. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera da sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Ezequias foi um rei muito diligente com as coisas de Deus. Ele entendeu que um reinado não subsistiria sem a presença de Deus. Então ele restaurou a casa de Deus e restabeleceu o culto, soube reconhecer o valor da casa de Deus. Ezequias destruiu a adoração pagã e um de seus feitos importantes foi o restabelecimento da celebração da Páscoa. Ezequias sabia de onde vinha seu socorro. Judá estava prestes a ser invadida pelos assírios. Então este rei se colocou de joelhos aos pés do Senhor, se humilhou, mostrou sua tristeza e a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor foi enviado para destruir o exército assírio, como o fez. O reino viveu momentos memoráveis e de riqueza. Porém, depois desta magnífica experiência, em um determinado tempo do seu reinado, Ezequias recebeu um decreto de morte, e o profeta Isaías fez o anúncio e mandou o rei colocar a sua casa em ordem, porque ele iria morrer, pois o rei estava muito enfermo. A palavra de Deus diz que o rei Ezequias, com esta notícia de morte, volta o seu rosto para a parede e começa a orar. Podemos imaginar que foi uma oração de desespero, só que como nenhuma oração de entrega e resignação em Deus volta vazia, Deus escuta a oração daquele rei, mudando o decreto de morte, acrescentando 15 anos de vida a Ezequias. E Ezequias ficou tão feliz que fez uma promessa que todos os dias haveria louvor ao Senhor no templo. Contudo, se não formos atentos, tudo pode virar rotina, e infelizmente temos a tendência de baixarmos a guarda. Na verdade, nos acomodamos e nos esquecemos de alguns preceitos importantes como a vigilância, o bom senso, mantermos uma posição de oração constante, aprimorarmos a sabedoria que vem do alto, literalmente de nos mantermos próximos de Deus. E Ezequias não teve essa diligência e comprometeu seu reino. Ezequias se deixou dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. E esta palavra narra que o rei Ezequias abriu seus ouvidos e seu coração para elogios e presentes que recebeu dos babilônicos. Ezequias ficou tão feliz e cego ao mesmo tempo que abriu sua casa para os babilônicos e não houve um lugar sequer que Ezequias não tenha mostrado para o inimigo, maquiado de boas intenções. Como diz o ditado, lobo em pele de cordeiro. Literalmente escancarou sua intimidade para quem não devia. Mostrou todas as dependências do seu reino, seus tesouros, seu cofre, seu arsenal, suas tropas, sua defesa, ou seja, nada passou em branco. Só que esta atitude insensata de Ezequias custou a liberdade do seu povo, dos seus descendentes, e o profeta Isaías anuncia o cativeiro da Babilônia. E sabe o que acontece aqui? É o que está acontecendo com muitos de nós. Para quem estamos abrindo a nossa vida, nossos sentimentos e as nossas intimidades? Muitas vezes estamos nutrindo sentimentos que nos levam à destruição, sentimentos que nos cegam, que são as nossas vaidades, nossas carências, nossos desejos. Tudo isso nos faz baixarmos a guarda para qualquer elogio, conselho, qualquer pessoa, pois o importante é o prestígio que temos. Há uma falsa impressão de que somos alguém perante a sociedade, que estamos nos destacando, tudo uma grande ilusão gerada. Primeiramente, que começa em nosso coração, e a soberba, ela precede a queda do homem. Nós temos que nos atentar para isso. E é interessante destacar que o inimigo nunca vem de mãos vazias ou com armas à mostra.
Ele chega com presentes e bons presentes, com palavras doces como mel, se mostrando preocupado com a sua situação, com sua vida, e quando você menos espera, lá está o inimigo, instalado em sua vida, dentro da sua casa, no seu ambiente de intimidade, dentro do seu porto seguro, prestes a te trair, te destruir, se não fizer coisa pior. O povo governado por Ezequias foi levado ao cativeiro da Babilônia. Foram subjugados, escravizados, distanciados dos seus lares, de suas tradições e do valoroso culto a Deus. Por isso, tome nota: coisas preciosas são guardadas em secreto. Tesouros são depositados no cofre. A intimidade é algo restrito. A vida pessoal não pode pertencer a qualquer pessoa. Segredos são segredos. E ainda há um grave problema. Julgamos as pessoas por nós mesmos. Eu sou bom, fulano também é bom. Eu sou de confiança, ele também é. E não é bem assim a medida. Lembre-se, a nossa medida de bondade, de percepção, está fora do contexto de Deus, pois bom é somente Ele. E nosso coração é enganoso quando não estamos constantemente alinhados com Sua palavra. E o pior, que quando agimos como o rei Ezequias agiu, achamos que estamos caminhando de forma correta. Não enxergamos as consequências. Passa a ser tudo normal e até falamos: que problema tem nisso? Todavia, são graves as consequências. Ezequias revelou os princípios básicos de segurança do seu reino, como também seus tesouros, e o final foi de cativeiro. Por causa do orgulho, soberba, carência, e o maior erro de Ezequias foi não consultar o profeta ou seus conselheiros antes de receber os babilônicos e seus presentes. Agora, cabe fazer um questionamento. Quais são os princípios básicos de segurança pessoal e de vida que temos revelado para o inimigo? Além disso, existem coisas que não comprometem só a nossa vida, mas comprometem a nossa família, toda uma estrutura. Mas quem está cativo de suas emoções fica como Ezequias. O importante é que está neste momento sendo bom para mim. Estou vivendo um momento espetacular, curado, presenteado, honrado, como nunca vivi antes. O restante não importa. Será que não percebem? Agora chegou a minha vez. Sou importante. Antes eu só existia. Agora eu sou a atração principal. Vejamos o que Ezequias disse ao profeta em Isaías 39:8. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Ezequias, neste versículo, usou um contexto da palavra para justificar seus erros. Usou a boa fé do profeta e a bênção de Deus para dizer: eu estou certo. Mais ou menos assim: a minha barra está limpa. Fiz o que fiz porque estava respaldado. Grande engano de Ezequias. A falta de preocupação de Ezequias prejudicou toda uma geração. E quantas pessoas não agem como Ezequias? Cada um por si. Não vai acontecer comigo mesmo? Então o restante que se cuide e cuide de sua vida. Poucos são os que estão preocupados com as consequências dos seus atos. Por isso, muitas famílias são destruídas, pessoas são destruídas, vidas destruídas devido às más escolhas de alguém. E quem não se preocupa com suas atitudes e os perigos que o cercam, está fadado ao fracasso e às mais profundas feridas emocionais, materiais e espirituais. Ezequias foi um homem muito especial para Deus, mas a sua história foi manchada pela falta de vigilância provocada, principalmente pelo orgulho que tomou conta de seu coração. Isaías 42:20 nos diz: você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Por isso é importante nós refletirmos acerca deste versículo em Isaías 42. Para nós nos autoavaliarmos, analisarmos a nossa postura e as consequências das nossas atitudes. Por isso eu quero convidar você a orar comigo agora. Senhor Jesus, quantas vezes nos livrou, quantas vezes nos curou, nos protegeu de situações que nem chegamos a perceber. Nos deu palavras de direção e ainda insistimos em agir como Ezequias. Agimos de maneira a contentar o nosso coração, não percebendo ou nos dando conta das consequências, não pensando quem poderá ser atingido.
Mas hoje, esta preciosa passagem nos ensina que o importante não é como começamos a nossa jornada, mas como nós vamos terminá-la. Nos ensina que segredos devem ser guardados, que não devemos andar segundo os nossos corações, mas segundo a sua palavra. Que a intimidade é algo restrito e seletivo, que a segurança da nossa vida está em fechar as brechas, as portas e tudo aquilo que é objeto de desejo do inimigo, evitando assim que ele entre e cause um grande estrago em nossa vida. Por isso, nosso Senhor Jesus, não devemos nos furtar jamais da sua presença e das tuas instruções, pois assim alcançaremos o discernimento necessário para não sermos levados pelas doces palavras do inimigo ao cativeiro e nem aceitaremos os presentes mal intencionados. Ainda, Senhor, que tenhamos a diligência de consultarmos a Ti em oração, consultar a Sua palavra, como também aquelas pessoas que só o Senhor pode colocar em nosso caminho, para que em unidade de espírito estejamos fortalecidos e prevenidos contra o inimigo das nossas vidas. Obrigado, nosso Deus, por mais um devocional de profundo ensinamento de vida. Amém.